Alô, amigo internauta, bem-vindo a mais um Washington Fora de Horas, aqui da Voz da América. Na sua companhia estão o Jaime Faria, que realiza, Aquila Williams no som. Do outro lado, a gerir as imagens, está o Justin Twaits. Eu sou o Amâncio Miguel. Em termos de títulos para os próximos 30 minutos, de Angola, destaque para o facto da greve da função pública ter começado com boa adesão, mas o setor privado não aderiu. De Moçambique, a indicação de que o Parlamento aprova acordo de extradição com Ruanda e a oposição votou contra. Vamos às notícias. E nas notícias começamos em Angola. A primeira fase da greve geral da função pública, convocada pelas centrais sindicais para reivindicar aumentos salariais e redução de impostos, é visível nos setores de educação, saúde e justiça, mas no setor privado as empresas funcionam normalmente. Informações que a Voz da América recolheu em Luanda, Huila, Benguela e Huambo até agora apontam para uma forte adesão, embora seja difícil quantificar a adesão em termos, ou melhor, em virtude dos grevistas terem ficado em casa e de não haver manifestações. Em Luanda, as unidades de saúde, os médicos que garantem os serviços mínimos estão a atender apenas pacientes que chegam em estado crítico nos postos de identificação, conservatórias e notários, assim como nos tribunais. A paralisação é total. E em Benguela, a adesão no setor da educação é muito alta, havendo apenas delegados e diretores na escola que dizem ter recebido pressão das autoridades. Na Huila, o setor da justiça, apenas funcionam os serviços dos óbitos. Apesar da greve ser para ficar em casa, há uma forte presença da polícia em alguns lugares de Luanda e no Huambo. 6 sindicalistas foram presos. Não conseguimos confirmar se já foram soltos, como as autoridades informaram. Refira-se que a Federação Nacional dos Trabalhadores da Administração Pública, Saúde e Serviços pede que os seus membros não entrem nesta mesma greve. Os sindicatos pedem um ajustamento do salário da função pública em 250% e um ajustamento no salário mínimo, inicialmente na ordem de 245 mil kwanzas, agora reduzido para 100 mil kwanzas, e o governo diz que não pode pagar isso. Também em Angola, a decisão do governo sobre a Igreja Universal do Reino de Deus continua a gerar protestos e vigílias. A ala angolana da Igreja Universal do Reino de Deus manifesta-se inconformada com o reconhecimento pelo governo da rival brasileira e afirma não se rever no recente decreto do Ministério da Cultura que altera os símbolos da agremiação e reconhece a facção dirigida pelo também angolano Alberto II. O governo angolano reconheceu recentemente em decreto a nova denominação da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola, que passou a designar-se Igreja do Reino de Deus em Angola, e determinou a transferência de todo o património para a nova entidade. Recordar que este conflito interno da Igreja Universal remonta ao ano 2019, a altura em que o grupo de fiéis dissidentes em Angola acusou a direção brasileira de crimes financeiros, racismo, discriminação e abuso da autoridade e obrigação da vasectomia. Este é o documentário da Voz da América, assinado pelo nosso colaborador Israel Campos, que pode ver nos nossos canais, na página www.voportugues.com, no YouTube e também aqui no Facebook. De Angola vamos a Moçambique. O Parlamento deste país ratificou hoje, na generalidade, o acordo de extradição com Ruanda, com votos a favor da Frelimo, partido que está no poder e tem muitos deputados, e votos contra da Renamo e do MDM da oposição, que receiam a perseguição de cidadãos do Ruanda. A ministra da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Helena Kida, que defendeu o acordo em nome do Executivo, disse que o entendimento não visa a perseguição política, mas apenas impedir que
que o país seja um refúgio de pessoas desonestas envolvidas na prática de crimes num e noutro país. Palavras de Helena Kida. Na oposição, a bancada da Renamo repudiou o acordo, acusando o governo do Ruanda de perseguir opositores políticos e violar os direitos humanos. O MDM, Movimento Democrático de Moçambique, disse ter votado contra porque o regime de Paul Kagame não respeita os direitos humanos e é opressor. 9h35 aqui em Washington. Morreu hoje em Maputo o jornalista moçambicano Simeão Ponguane. A televisão de Moçambique, órgão para o qual Simeão Ponguane trabalhava, diz que ele foi vítima de doença prolongada. Nos últimos 3 meses, Simeão Ponguane lutava contra um cancro no fígado, tendo tentado tratamento dentro e fora, mas sem sucesso. A TVM diz que Ponguane era um jornalista reverente e discurso terra a terra, que se notabilizou com reportagens no terreno e grandes entrevistas a diversas personalidades. Simeão Ponguane foi durante muitos anos correspondente do serviço em português da Voz da América. Descansa em paz, Macadre. Nove horas 36 minutos, Washington fora de horas, agora com notícias da Guiné-Bissau. Neste país, a presidente do Instituto da Mulher e Criança afirmou que as mulheres continuam a ser vítimas da violência e pediu que medidas sejam tomadas para acabar com a violência contra a mulher, por representarem 50% da população do país. No encontro denominado Jumbai de Mulheres de diferentes partidos, Edneuza Lopes disse que a situação social, económica e política das mulheres continua a degradar sistematicamente em decorrência da ausência de ações afirmativas profícuas capazes de encurtar a distância que separa os homens das mulheres, sobretudo na tomada de decisões. Da Guiné para Cabo Verde, um grupo de 12 cabo-verdianos denunciou publicamente um caso de alegada burla em que pagaram para acelerar processos de obtenção de vistos para Portugal e ficaram sem o dinheiro. A notícia diz ainda que um suposto facilitador de processos dizia ter um amigo que trabalhava na embaixada para agilizar o tratamento de papéis sem ser necessário agendamento e, em troca, ele cobrou 80 contos, cerca de $800 por cada visto. O jornal Expresso das Ilhas, que cita a agência Lusa, diz que a Polícia Judiciária confirmou haver investigações em curso, mas não deu detalhes. As queixas por burla para obter vistos para Portugal são recorrentes em Cabo Verde, onde o Parlamento funciona uma rede, pessoas e escritórios que faz negócio a desembarcar senhas de agendamento de pedidos de visto que são obtidas gratuitamente, isto em condições normais, na internet. 9h38, vamos continuar no continente africano e vamos agora ao Quênia. Os médicos dos hospitais públicos deste país entraram no 7º dia de greve nacional, acusando o governo de não ter implementado uma série de promessas de um acordo coletivo de trabalho assinado em 2017, após uma greve de 100 dias que viu pessoas morrerem por falta de cuidados. O Sindicato dos Médicos, Farmacêuticos e Dentistas do Quênia disse que entrou em greve para exigir uma cobertura médica abrangente para os médicos e porque o governo ainda não colocou 1.200 médicos internos. Segundo os dirigentes do sindicato, 4.000 médicos estão a participar na greve, apesar de um tribunal de trabalho ter ordenado que o sindicato suspendesse a mesma para permitir conversações com o governo. Washington, fora de horas, da Voz da América. E agora, dando continuidade, vamos ao Haiti. O líder de uma gangue haitiana, Jimmy Cherizier, fez uma aparição pública em Bel-Air, um bairro da capital Port-au-Prince, nesta terça-feira. Estava acompanhado por membros fortemente armados da sua federação de gangues G9, que apelava à população para que marchasse até o Palácio Nacional, desafiando o estado de emergência que proíbe manifestações. Cherizier não era visto em público desde que a comunidade
Comunidade das Caraíbas anunciou que seria escolhido um conselho de transição presidencial para governar a nação caribenha até a convocação de eleições gerais. Muitos haitianos são céticos em relação às soluções propostas pela comunidade internacional. Para além de selecionar um novo primeiro-ministro interino, o Conselho será responsável pela nomeação de um Conselho de Ministros, um Conselho Eleitoral Provisório e um Conselho de Segurança Nacional. Todos os membros do Conselho de Transição também devem apoiar o envio de uma força armada estrangeira. África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações. Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, +1 202 251 9466. Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América. África Agora, um debate sobre temas atuais da África lusófona, à sexta-feira, na Voz da América. O programa África Agora desta semana vai falar das relações Rússia, China e África. Teremos como convidado o especialista moçambicano de Relações Internacionais, Carlton Cadeado. Este programa, o África Agora, tal como o Washington Fora de Horas, estão disponíveis no Facebook da Voz da América e também pedimos os vossos comentários, deixando aquilo que acham das notícias, comentando de facto aquilo que temos passado. E temos alguns dos internautas que já fazem a sua habitual presença, o Tomás Chauk, que está ligado a partir de Gaza, Moçambique, o João Malota Cacoma, que está ligado a partir de Luanda, Angola, a marcarem a sua presença neste Washington Fora de Horas da Voz da América. Um Tribunal Federal de Recursos emitiu ao fim do dia de terça-feira uma ordem que impede novamente o Estado do Texas de prender imigrantes suspeitos de entrarem ilegalmente nos Estados Unidos. A ação do tribunal ocorreu horas depois do Supremo Tribunal ter permitido a entrada em vigor de uma nova e rigorosa lei de imigração, rejeitando uma tentativa de bloquear por parte da administração do presidente Joe Biden. Os 6 membros conservadores do tribunal aprovaram a medida e os seus 3 juízes discordaram, afirmando que a ação de terça-feira visa a aplicação da lei de imigração, normalmente da competência do governo federal, de pernas para o ar, colocar a lei, no caso, dizem eles, de perna para o ar. Alice Barchena, ministra de Negócios Estrangeiros do México, afirmou que a lei do Texas é anti-imigração, xenófoba e discriminatória. Dos Estados Unidos, agora falemos da Rússia. O Grupo Independente de Controle Eleitoral Golos considerou o escrutínio russo da semana passada uma imitação de uma eleição. O presidente Vladimir Putin ganhou a sua recandidatura à presidência numa campanha que nunca esteve em dúvida. Uma imitação de legalidade e uma simulação de escolha. Foi assim que o organismo de controle eleitoral russo, Golos, descreveu as eleições presidenciais de março. Foi uma imitação de todo o processo eleitoral. Imitação do envolvimento político dos supostos candidatos, imitação de uma campanha eleitoral e da sua cobertura pelos meios de comunicação social, imitação da afluência às urnas, obrigando as pessoas a comparecer e a votar. David Kenkinha afirma que a taxa de participação de 67% citada pela Comissão Eleitoral Central da Rússia é o resultado de coerção governamental. Por exemplo, os funcionários públicos foram levados em grande número para as assembleias de voto e pressionados a votar. Para além disso, algumas zonas do país utilizaram um sistema de votação em linha opaco. De acordo com os números publicados pela Comissão Eleitoral Central, as regiões que estão a utilizar o voto eletrónico desta vez registaram um aumento do número de eleitores em comparação com 2018, enquanto a tendência demográfica geral na Rússia tem sido negativa. Portanto, menos pessoas, mais eleitores, o que é, no mínimo, suspeito.
Os observadores registraram algumas violações durante a votação, que incluiu o enchimento das urnas, ocultação de campanha escondida e até casos de violência e intimidação contra eleitores. Caquinha afirma que o governo ameaçou punir as pessoas que escreveram declarações políticas como "não há guerra" nos seus boletins de voto. Houve declarações de que seriam apresentadas queixas contra os eleitores que escrevessem algo nos boletins de voto, acusando-os de desacreditarem as Forças Armadas da Rússia. Houve casos de violência contra eleitores e observadores. A Comissão Central de Eleições da Rússia declarou que as eleições foram conduzidas de forma justa e que Putin obteve mais de 87% dos votos, conquistando um quinto mandato como a presidente. Washington, no Fora de Horas, o programa acontece todos os dias aqui na Voz da América, transmissão em www.voaportugues.com, transmissão também no Facebook e no YouTube da Voz da América. E agora, momento de conversa. Temos uma convidada aqui nos nossos estúdios, veio de Maputo, Moçambique, chama-se Whitney Sabino, é diretora executiva da Rede de Mulheres Jovens de Moçambique. Whitney, bem-vinda ao Washington Fora de Horas da Voz da América. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade e muito bom dia. E o que é que leva a Whitney aos Estados Unidos? Obrigada pela saudação. Muito obrigada. Bem, estou cá por ocasião do CSW, que é uma conferência organizada pelas Nações Unidas todos os anos, no mês de março, com o objetivo de reunir governos, organizações da sociedade civil, agências intergovernamentais, para avaliar o estatuto da mulher e tomar decisões para melhorar aquilo que é a vida das mulheres e raparigas no mundo. Esta reunião acontece em Nova York, está em Washington, aqui nos nossos estúdios. Nesta reunião falou-se muito da questão de falta de financiamento. Por o caso de Moçambique, isto também é aplicável? Sim, definitivamente é aplicável para o caso de Moçambique, sobretudo se observarmos as sucessivas crises humanitárias que Moçambique é vítima, seja por causa das mudanças climáticas, dos ciclones e das tempestades que assolam o país normalmente por estas alturas do ano, mas também por causa do conflito que afeta a região norte de Moçambique, sobretudo a província de Cabo Delgado. De fato, ressentimos-nos desta falta de financiamento para prestar assistência humanitária, sobretudo a mulheres e raparigas que constituem a maior parte da população deslocada, quer por conflitos, quer por mudanças climáticas, mas também financiamento a programas que visam empoderar mulheres e raparigas e alcançar a igualdade de género de modo geral. Notou-se que a presença de Moçambique não foi das mais fortes este ano, mesmo sendo um pequeno grupo. O que é que as mulheres de Moçambique levaram a Nova York para pedir o apoio, se calhar, e também levantar as questões pertinentes que dizem respeito a vocês? Bom, de fato, este ano a delegação é relativamente melhor comparado aos anos anteriores, mas nós, como moçambicanas, maioritariamente vindas de organizações da sociedade civil, temos estado a partilhar aquilo que são as nossas experiências, as nossas boas práticas nesta luta pelos direitos humanos das mulheres, mas também trazemos mensagens-chave no âmbito da Agenda 1325, que é uma resolução das Nações Unidas sobre mulheres, paz e segurança. Moçambique vai agora vai passar para a segunda fase do Plano Nacional de Mulheres, Paz e Segurança, e esperamos que o nosso movimento de advocacia produza melhores resultados no âmbito da implementação deste plano. Queremos ver mais mulheres jovens representadas nas esferas de tomada de decisão, nos comitês de gestão de conflito a nível local, nos comitês de assistência humanitária e não só. Falou de Cabo Delgado no início da nossa conversa. Vocês, através da Rede de Mulheres Líderes, como é que estão em Cabo Delgado? O que é que vocês veem naquela mulher que está lá?
Bom, o cenário é bastante sensível. O que nós temos feito como humanas e como mulheres jovens líderes é mobilizar não só apoio e assistência humanitária, mas também ampliar as nossas vozes e as nossas perspectivas no que diz respeito à gestão do cenário a gestão do cenário em Cabo Delgado. Nós temos desenvolvido capacitação, criado fóruns em que as mulheres e as raparigas podem falar na primeira pessoa quais são as suas principais necessidades e como é que elas veem possíveis saídas para os problemas que se vive em Cabo Delgado e, sobretudo, agido numa perspectiva de proteção dos direitos humanos destas mulheres e raparigas. Em cenários de conflito, o número de gravidezes tende a aumentar, o número de casamentos prematuros tende também a aumentar e o desaparecimento de raparigas e de mulheres é algo que também chama a nossa atenção. Então, trabalhamos com rastreamento e encaminhamento de casos de violência baseada no género que acontecem entre as comunidades deslocadas e não só. Prestamos assistência psicossocial às mulheres e raparigas que necessitam, muito também em função do que é possível fazer do ponto de vista de capacidade do nosso lado e agimos junto de outras iniciativas governamentais, de agências das Nações Unidas a nível da província e da região, muito numa perspectiva de conjugar esforços e ampliar também a ação coletiva para resolver ou para minimizar, pelo menos, a crise humanitária no norte de Moçambique. Diz uma coisa, Whitney, ao chegar a Cabo Delgado, a Pemba, aos campos de deslocados, jovem que vem de Maputo, que é a capital, com todas as oportunidades, mesmo no meio de problemas, que semblante é que tem nas mulheres de lá? De muita tristeza, permita-me dizer, de muita tristeza, de muita dor, de insegurança, mas também de esperança e de resiliência. Eu digo sempre que as mulheres e raparigas que eu encontro em Cabo Delgado, a cada vez que tenho a oportunidade de lá estar, são também uma inspiração diária, pelo simples fato de manterem o sorriso mesmo em meio a dificuldades, mesmo que não haja perspectiva até do prato de comida para aquele dia. São pessoas bastante resilientes, bastante carregadas de esperança, mas sedentas de ação. Então, vejo isso também como uma chamada para a ação, como um chamado e uma necessidade muito viva de ser a voz delas ou de levar a voz delas para espaços como este. O que é que elas vos contam? Contam-nos das perdas que tiveram, não só físicas, mas também de parentes, dos seus traumas a nível psicossocial, emocional, mas também contam-nos muito dos seus sonhos que foram interrompidos e que não têm perspectiva de se tornar realidade num cenário em que não há escola, não há hospital, não há alimento, não há fontes de sustento diário. E, em resumo, contam-nos de uma necessidade cada vez mais gritante de instituições fortes que possam fazer o seu papel para garantir os seus direitos humanos básicos. Fala-se muitas vezes de reconciliação, de encontrar os que fazem os ataques e conversar, mas fala-se muito pouco do papel das comunidades que estão lá. Estas mulheres avançam soluções? Avançam, sobretudo, numa perspectiva de participação cívica, de cidadania ativa, de sensibilização. As mulheres são conhecidas por serem uma força mobilizadora muito forte a nível das comunidades. Mas é importante dizer que este esforço, este papel, esta possível saída não acontece de forma isolada. De novo, vem ao de cima a necessidade de ter instituições fortes, instituições
ações presentes para que se possa endereçar as causas, a raiz do problema da insurgência em Cabo Delgado, que vai muito para além do papel de mobilização que as mulheres possam fazer, que tem que ver sobretudo com a prestação de serviços básicos, de acesso a direitos humanos básicos, como educação, como saúde, como ensino técnico profissional para jovens, como acesso ao emprego ou a estágios profissionais e por aí adiante. Então, este papel que as mulheres podem fazer, que as mulheres já fazem e sempre fizeram, de sensibilizar os seus filhos, de adotar uma postura ou uma cultura de paz a nível das comunidades, tem necessariamente de ser acompanhado destes esforços institucionais. Alguma vez, só para terminar em 30 segundos, alguma vez vocês pensaram em falar ao governo para falar com quem faz a insurgência e travar aquilo para que as mulheres não continuem a sofrer? Já, sim, existem comitês que nós chamamos de plataformas de mulheres, paz e segurança a nível das províncias, mas também a nível nacional. Particularmente já tive a oportunidade de participar desses fóruns de diálogo, mas penso que o caminho nesse sentido ainda é longo para que possamos de fato ter conversas frutíferas. Muito obrigado, Whitney Sabino, por ter vindo aqui aos Estúdios da Voz da América para termos uma conversa sobre o trabalho que faz em Moçambique, em particular em Cabo Delgado, onde assiste as mulheres vítimas da insurgência. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Washington, fora de horas, e dando continuidade, falemos agora da França. O presidente Emmanuel Macron lançou uma operação de combate ao tráfico de drogas em 10 cidades do seu país, incluindo Marselha, a cidade portuária a sul, que irá acolher alguns dos eventos olímpicos de Paris 2024 este verão. Só em Marselha, durante o ano passado, diz a notícia, dezenas de pessoas morreram e ficaram feridas em confrontos entre bandos de traficantes, o que afetou drasticamente a vida dos habitantes e tornou necessária a campanha antidroga, segundo Macron. Os residentes daquela cidade tiveram reações mistas à nova campanha antidroga do presidente francês. Cerca de 4.000 polícias serão mobilizados para Marselha nas próximas semanas para a luta contra a droga. Da França para o Myanmar. Um leilão ordenado pelo tribunal para vender a casa histórica da líder do Myanmar, Aung San Suu Kyi, que se encontra presa, não conseguiu atrair licitantes nesta quarta-feira, de acordo com funcionários judiciais e um jornalista que participou no evento. A casa e a propriedade de quase 1 hectare, situada na zona nobre de Yangon, a maior cidade daquele país, tinha um preço estimado em $90 milhões, o que parece ter sido uma das razões que impediram a apresentação de propostas. O leilão foi resultado de uma amarga disputa legal de década entre Suu Kyi e o seu irmão mais velho, Aung San Suu Kyi. A laureada com o Prémio Nobel da Paz, de 78 anos, está atualmente a cumprir uma pena de prisão de 27 anos. O Washington Fora de Horas vai continuar com um breve resumo de algumas das notícias que apresentamos hoje, notícias que serão desenvolvidas depois na nossa emissão de rádio. De Angola, falamos da greve da função pública, que começou com boa participação de funcionários, mas sem os trabalhadores do setor privado. Em Moçambique, o Parlamento aprova acordo de extradição com Ruanda e a oposição, Renamo e MDM, votaram contra porque receiam que o Ruanda use a mesma lei para perseguir dissidentes. Tivemos também uma notícia de Cabo Verde, dando nota sobre um esquema de vistos em Portugal. Um grupo de 12 cabo-verdianos denunciou publicamente uma alegada burla em que pagaram para acelerar processos de obtenção de visto para Portugal e ficaram sem o seu dinheiro. E ligado aos direitos humanos, na Guiné-Bissau, a presidente do Instituto da Mulher e Criança afirmou
afirmou que as mulheres continuam a ser vítimas de violência e pede que medidas sejam tomadas para acabar com a mesma violência. E com estas notas chegamos de facto ao final de mais um Washington Fora de Horas, o programa que acontece todos os dias de segunda a sexta-feira aqui em Washington DC, programa da Voz da América. Hoje na companhia de Kila Williams, Justin Twaites, Jaime Faria e eu, Amâncio Miguel. Até amanhã.